Porque a versão que você conhece de Bob Esponja não é a real. É só a embalagem, uma máscara infantil desenhada para esconder algo que nunca deveria ter sido mostrado. Mas a verdade apodrece debaixo do mar. E tudo começa na fenda do biquíni, um lugar que você acha que conhece, mas que abaixo das cores brilhantes é um santuário de mutações, rituais e entidades que nasceram da radiação e de algo muito mais antigo do que bombas nucleares, algo que veio antes do ser humano existir. Os testes nucleares do atol de Bikini? Sim, eles aconteceram. 23 bombas, explosões que rasgaram o oceano como feridas ardendo em chamas. Mas o que ninguém conta é que os testes não foram apenas militares. Os relatórios falam sobre falhas, erros técnicos, medições. Mas existe um documento proibido que descreve algo que subiu das profundezas logo após a explosão. Uma presença, uma forma, uma consciência. E foi depois disso que as criaturas começaram a mudar. Não por mutação científica, mas por contaminação espiritual. A radiação não só alterou corpos, ela despertou coisas que dormiam no fundo do oceano desde antes da humanidade existir. E é aí que o Bob Esponja entra. A história oficial diz que ele é uma simples esponja do mar com forma estranha. Mas isso não é verdade. A forma dele não é natural. Ela é recortada, como se alguém com mãos muito grandes e sem forma humana tivesse moldado seu corpo à força como argila viva. Bob não nasceu. Bob foi construído. E ele não vive. Ele imita a vida. Observe os olhos, a alegria exagerada, a expressão artificial demais para ser real. É como se o tempo todo ele tentasse copiar algo que viu do lado de fora, como uma entidade aprendendo a ser humana. Mas é dentro da cabeça dele que o horror começa. Porque Bob não pensa como nós. Ele absorve memórias, sons, vozes, e tudo que toca, ele guarda. E tudo que guarda, ele devolve distorcido. Essa teoria infantil dos pecados é só a superfície. A verdadeira interpretação é muito mais sombria. Cada personagem da fenda do biquíni representa uma forma demoníaca que assumiu um corpo aquático para se esconder da humanidade. Patrick não é preguiça. Patrick é o vazio, uma entidade que se alimenta de ausência, de apatia, de mentes que param de pensar. É por isso que ele vive debaixo da pedra, porque ele é a própria pedra. Sirigueijo não é ganância. Ele representa o nexo, o acumulador de energia vital. Cada moeda, cada objeto, cada centavo que ele pega não é dinheiro, é essência, é vida, é alma. Plankton não é inveja, ele é corrosão, a criatura que vive para destruir qualquer forma de ordem e estrutura. Onde ele passa, tudo apodrece. Sandy não é orgulho, ela é a visitante, aquela que veio da superfície, mas trouxe consigo algo do inferno seco, do deserto, do fogo. Lula Molusco não é um polvo, não é um vizinho rabugento. Ele é a entidade chamada o Lamento. Os tentáculos dele não são naturais, são extensões nervosas, cordas vocais externas. É por isso que ele toca clarinete daquele jeito terrível. Ele não está tentando tocar música, ele está tentando reproduzir a voz original dele, a voz que foi selada no fundo do mar. Ele odeia Bob não porque Bob é irritante, mas porque Bob é o recipiente. E o recipiente está no caminho da libertação do lamento. Se Lula Molusco abrisse sua forma verdadeira, nenhum humano suportaria olhar. Seus olhos não são de tristeza, são de contenção, de prisão. Agora vamos ao Siri Cascudo. Você acha que o restaurante é apenas um restaurante? Que os hambúrgueres são carne comum? A carne não é de Siri e não é de caranguejo. A carne vem de uma criatura do fundo do atol, um ser gigantesco, com casco negro e olhos vazios, que morreu após a primeira explosão nuclear. Sirigueijo encontrou o corpo e descobriu algo aterrorizante. A carne não apodrecia. Nunca. Ele a cortou, refinou, disfarçou, transformou em hambúrguer. Cada pessoa que come absorve um pouco do que restou da entidade. É por isso que tudo parece normal, mas nunca totalmente. Todos na fenda do biquíni são servos, alimentados por algo que nunca deveria ser comido. E Bob, o cozinheiro, é o guardião da carne eterna, a teoria proibida dos humanos. A fenda do biquíni não é um lugar, ela é uma porta, um portal. E Bob é a chave. O ritual humano. Seu corpo absorvente foi feito para captar energia humana, emoções, medos, pensamentos, desejos. É por isso que ele trabalha tão feliz. Cada hambúrguer servido, cada risada, cada dia naquele restaurante
É um ritual de alimentação. A egrégora. Existe uma teoria proibida que diz que quem assiste Bob Esponja prolonga a vida das entidades. E quanto mais criança assiste, mais forte Bob se torna. Não como personagem, mas como egrégora, como forma pensamento, como presença. O verdadeiro significado de Gary não é um animal. Nunca foi. Ele é o guardião da matriz, a consciência silenciosa que sabe quem entra, quem sai, quem observa. A língua antiga. O miado arrastado e vazio de Gary não é um som comum. É a língua original da coisa que vive sob a areia. Gary é a memória viva do ritual. A revelação final, Bob Esponja, não vive na fenda do biquíni. A fenda do biquíni vive dentro de Bob. A prisão. O mundo inteiro é uma visão distorcida projetada pela mente dele, criada para aprisionar as entidades que nasceram da radiação. Ele é o cárcere, o recipiente, o selo, a prisão. O chamado. Cada episódio terminado é como trancar mais uma porta, mas cada risada de criança abre outra. O aviso. O que passa na TV não é só um desenho. É um recipiente de histórias antigas, de rituais esquecidos, de criaturas que não deveriam existir. E quando você ouvir a risada aguda do Bob Esponja de novo, lembre-se, não é uma risada, é um chamado, e você já respondeu assistindo até aqui. Se você quer mais histórias proibidas, teorias ocultas e verdades que nunca deveriam ter vindo à tona, se inscreve agora, antes que o próximo chamado encontre você primeiro.